Melhores carros para você comprar hoje com o valor de um carro 0 km básico. Peguei aqui dados de final de outubro de 2022 que mostram que o carro zero mais barato aí do nosso mercado atualmente é o Renault Kwid na sua versão Zen, a partir de R$ 66.590. Então, nessa faixa de preço, venho trazer aqui várias opções interessantes para você que não quer um carro 0 km básico. Então, dessa forma aqui nesse vídeo serão separados em duas partes. Na primeira parte falarei de carros mais voltados para o uso urbano, então carros mais econômicos, mais compactos para o dia a dia, mas ainda assim muito bem equipados. Já na segunda parte falarei de carros de porte maior, com motores de maior desempenho, mais espaçosos. Então se já gostou do tema, não esqueça de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E só para constar, todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em outubro de 2022, começando aqui com o primeiro da lista. Chevrolet Onix LTZ 1.4 8 válvulas flex câmbio manual, ano 2019. Tabela FIP está em R$ 66.319. Equipado aqui com conhecidíssimo motor GM Família 1, famoso SPE4, de comando simples no cabeçote, acionado por correia dentada, potência de 98 cavalos na gasolina, 106 no etanol, torque de 13 kg na gasolina e 3.9 no etanol. Para um hatch compacto de 1.042 kg, a relação de peso-potência aqui ficou em 9.8 kg por cavalo. Números muito bons, eu diria, desempenho bem satisfatório. E aqui ele já é equipado com um câmbio manual de 6 marchas, o F15 6WR, relações mais alongadas, principalmente a sexta marcha, para tentar buscar o melhor consumo de combustível, principalmente na estrada. O porta-malas tem 280 litros de capacidade, é de fato um carro compacto, para as compras do mês ali, alguma coisinha e é só. Porém, conta com banco traseiro rebatível, se você não estiver levando passageiros do banco de trás, dá para aumentar bastante essa capacidade de carga. Medidas de pneus 185/6515, bem comuns aí para esse aro. Consumo, pegando aqui dados de ficha técnica, na cidade esse carro faz 8,5 km por litro com etanol e 12,4 com gasolina. Já na estrada, 10,3 no etanol e 14,9 na gasolina. Números excelentes e que podem ser melhores ainda dependendo da sua forma de guiar. E como vem equipada nessa versão top de linha, a LTZ de série conta com direção elétrica com ajuste de altura, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, bancos de couro, duplo airbag frontal e ABS, câmera de ré, encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, faróis e lanternas de neblina, Isofix, sensor de pressão dos pneus, sensor de estacionamento traseiro e sistema de chamada de emergência SOS. E na parte de som, de entretenimento, conta aqui já de série com a central multimídia MyLink de segunda geração, com as conexões USB, Bluetooth, comandos no volante, espelhamento para celular e serviço de concierge, que é uma central de atendimento que pode fornecer várias informações importantes aí para o condutor, como dicas de restaurantes mais próximos, rotas de GPS, dentre várias outras funções. Bem interessante. Claro que pagando uma assinatura para isso, obviamente. Falando aqui então dos pontos positivos principais de pegar um Onix desse. É a sua robustez, confiabilidade mecânica, peças baratas, fáceis de encontrar, boa oferta no mercado, é um carro que fabricou por bastante tempo, motor que equipou vários outros veículos da linha, então tranquilo demais de encontrar peças para esse carro. Além disso, veículo de ótimo desempenho aliado a um ótimo consumo de combustível, lista de equipamentos até ok para o ano e para a categoria desse carro, espaço interno também condizentes com a categoria, acabamento da mesma forma, utiliza plástico duro ali em sua maior parte, mas de boa qualidade, até que encaixes bem arrematados, então tudo certo. Além disso, é um carro de ótima procura no mercado, excelente revenda, bem valorizado, então você não perde muita grana com ele quando for revendê-lo. Porém, ele tem seus pontos negativos. Utiliza step de uso temporário, para algumas pessoas que não gostam dessa solução pode se incomodar um pouco. Além disso, falta ponteiro de temperatura do motor ali no painel. Ajuste ruim do banco do motorista, ele não eleva e abaixa o assento como um todo, É aquele ajuste de altura que muda apenas a inclinação. Então, um pouco mais complicado de encontrar a melhor posição ao guiar, somando isso ao fato de não ter ajuste de profundidade da coluna de direção, então dificulta ainda um pouco mais. Além disso, um carro um pouco baixo em relação ao solo, cuidado ali nas lombadas mais altas,
farol de foco simples, o que pode prejudicar um pouco a iluminação quando você estiver utilizando o farol alto, porque nesse momento o foco do baixo ele se apaga, então aquela iluminação mais próxima ali fica um pouco fraca. Além disso, é um carro mal avaliado pelo Lat NCAP de sua época, aí nessa primeira carroceria do Onix, então não é dos mais seguros em caso de colisão. Segundo da lista, Fiat Argo Drive 1.3 8 válvulas flex câmbio manual, ano 2019, por R$ 62.870, mesmo ano do Onix, porém aqui com preço bem mais acessível. Equipado aí com o moderníssimo motor da linha Fiat, o Firefly, de comando simples no cabeçote, acionado por corrente de distribuição e variador de fase para os dois comandos. Bem interessante a solução aqui, gerando 101 cavalos na gasolina e 109 no etanol de potência. E torque de 13,7 kg na gasolina e 14,2 no etanol, sendo que esse carro pesa 1.140 kg, praticamente 100 kg a mais que o Onix. Então a relação de peso-potência subiu para 10,5 kg por cavalo. Ainda assim tem um desempenho aceitável, condizente com outros aí de sua categoria, outros concorrentes. Câmbio manual de 5 marchas, C513, os engates aqui não são dos melhores, mas é um bom câmbio, bem competente, não quebra com facilidade. Porta-malas, 300 litros de capacidade, também com banco traseiro rebatível. Aqui tem um pouco mais de volume disponível comparado com o Onix. Medidas de pneus do 756514, bem comuns aí para Aro 14. Consumo na cidade, 9,2 no etanol, 12,9 na gasolina. Na estrada, 10,2 no etanol e 14,3 na gasolina. Também um carro bem econômico. E bem equipado, nessa versão Drive, uma das top de linha, vem de série com direção elétrica, com ajuste de altura, vidro elétrico nas portas dianteiras apenas, travas elétricas, alarme, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal e ABS, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todos os ocupantes, Isofix e sensor de pressão dos pneus. E ainda conta com os opcionais de vidros elétricos nas portas traseiras, retrovisores elétricos, rodas de liga leve, sistema start-stop, câmera de ré, controle de tração e estabilidade, faróis de neblina, assistente de partida em rampa e sensor de estacionamento traseiro. Então, a dica aqui é tentar pegar um carro desse com a maioria ou todos os opcionais, se possível, para melhorar a questão do seu custo-benefício, conforto, comodidade e conveniência a bordo. Assim como no sistema de som de série, conta com um aparelho mais simples, com conexões de USB, Bluetooth e comandos no volante. E como opcional, dava para equipar com uma central multimídia que acrescenta o espelhamento para celular e HD interno. Bem interessante. Pontos positivos então de pegar um carro desse é a sua robustez, confiabilidade mecânica, motores aí da linha Firefly também são excelentes, boa oferta de peças no mercado, preços também na média para carros dessa categoria, desempenho ok, consumo também muito bom, eu diria. Lista de equipamentos, como eu falei, pegando ele com a maioria dos opcionais, ótimo. Tem vários itens ali interessantes, principalmente na parte de segurança. Além de acabamento também, que utiliza bons materiais ali, comparado com vários de seus concorrentes. Porta-malas adequado para a categoria. Suspensão de calibragem mais macia, então mais confortável a rodar. E por essas e outras razões é um carro de excelente custo-benefício. Você leva, olha só, um Argo 2019, mesmo ano de um Onix, bem mais equipado quando você pegar ele com todos os opcionais e por um preço até bem abaixo. Então, com certeza, boa opção de compra. Mas é claro que ele tem esse preço inferior por algumas razões, Primeiro é que utiliza freios a disco do tipo sólido na dianteira, que não é uma solução mecânica muito interessante, apesar de ser bem dimensionado para o peso desse carro, mas não dissipa calor tão bem quanto um sistema ventilado. Então, em algumas situações de maior exigência, esse sistema pode perder um pouco de eficiência. Além disso, como eu disse, engates do câmbio não são dos melhores, então a questão da dirigibilidade ali, conforto ao dirigir, fica um pouco prejudicada. Além disso, um carro de frente um pouco mais baixa também pode raspar aí nas entradas e saídas de rampas. É um carro mal avaliado também pelo Lat NCAP, então não tão seguro em caso de colisão, e por essas e outras razões é um carro de revenda mais difícil, por isso hoje ele está com um preço bem inferior, é um carro mais desvalorizado. Mas passando aqui para o terceiro da lista, vamos de Peugeot 208 Allure 1.2 12 válvulas flex câmbio manual, também ano 2019, por R$ 63.458. Observem só, estamos falando aqui de 3 carros que disputam ali o mesmo segmento, os hatch compactos. E aqui temos mais um exemplo de hatch um pouco mais desvalorizado frente aos seus concorrentes, porém que entrega muito em custo-benefício, como vamos ver aqui a seguir.
Ele é equipado com o moderníssimo motor EB2FF de duplo comando de válvulas no cabeçote, acionado por correia dentada e variador de fase para as válvulas de admissão e escape. Esse motor aqui já foi desenvolvido aí pela PSA, então também é utilizado lá no Citroën C3, gerando 84 cavalos de potência na gasolina e 90 no etanol, e torque de 12,2 kg na gasolina e 13 no etanol, números até razoáveis, se tratando de um motor aí de 3 cilindros. E para um hatch compacto de 1.073 kg, a relação de peso-potência ficou em altos 11,9 kg por cavalo. Aqui, claro, não tem um desempenho esplêndido comparado com os que já falamos até o momento. Porém, é um carro para se utilizar mais para o circuito urbano, um carro mais voltado para a economia de combustível, como vamos ver aqui também. Então, é dessa forma. Câmbio manual de 5 marchas, engates até ok, não são dos melhores, mas não tão ruins, tão imprecisos quanto os da Fiat. Porta-malas 285 litros de capacidade, está ali bem próximo do Onix, também conta com banco traseiro rebatível, medidas de pneus 95/60/15, também bem comuns aí para aro 15. Consumo, um dos grandes pontos positivos desse carro. Na cidade faz 9,6 km por litro com etanol e 13,9 com gasolina. Na estrada, 10,7 no etanol e 15,5 com gasolina. O mais econômico aqui até o momento. E também bem equipado, nessa versão aí Allure, intermediária, vem de série com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas, um diferencial desse carro, além de computador de bordo, controlador de velocidade com limitador, outro diferencial também para os concorrentes, além de teto solar panorâmico, 4 airbags mais ABS, câmera de ré, encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, faróis e lanternas de neblina e ISOFIX. E o sistema de som conta de série já com a central multimídia, com as conexões USB, Bluetooth, comandos no volante e espelhamento para celular. Então, quais são os pontos positivos de pegar um carro desse? É o seu motor, que até é bem resistente, bem confiável se você cuidar bem dele, parte preventiva, troca de óleo, fluidos ali, correias no tempo correto, não vai te dar maiores problemas. Além disso, é um motor de ótimo consumo de combustível, lista de equipamentos desse carro excelente, tem vários itens aí a mais comparado com outros concorrentes aí em versões intermediárias. Além disso, ótimo acabamento interno para sua categoria, bem confortável ao rodar, sem perder em estabilidade, então muito seguro ao fazer curvas, claro, dentro das suas proporções, comparado com seus concorrentes. E por essas e outras razões é um carro também de excelente custo-benefício. Você leva muito para casa pelo valor que você está pagando. Porém, quais são os pontos negativos aqui? A correia dentada desse motor trabalha imersa no óleo. Então, o que isso quer dizer? Que para essa correia, que ela é considerada de longa duração, ter essa vida útil projetada para ela, você não pode de forma alguma negligenciar ou errar na troca de óleo. Ela deve ser feita no prazo correto, respeitando o que diz lá no manual do proprietário e na especificação de viscosidade correta também. Não mude a viscosidade de óleo desse motor, pois além de comprometer a durabilidade do motor em si, também vai comprometer a durabilidade da correia. Além disso, relatos de carbonização desse motor são mais frequentes, então é algo para se observar, Isso acontece muito quando se utiliza gasolina comum. Se utilizar etanol ali de tempos em tempos, ele acaba contribuindo para evitar esse cenário, ele realmente dá uma descarbonizada ali, mas mesmo assim é bom fazer uma verificação ali, principalmente ali no sistema de admissão, a cada 60 mil quilômetros ali aproximadamente, para evitar maiores problemas. Além disso, é um carro que pode ter algumas peças ali de acabamento, principalmente, mais caras que alguns de seus concorrentes, faróis ali, para-choques, lanternas, e isso pode fazer o valor do seguro também subir um pouco. Além disso, espaço interno para quem vai no banco traseiro é bem reduzido, assim como o Argo. Ele também conta com freios dianteiros do tipo disco sólido. É também um carro mal avaliado pelo Lat NCAP e por essas razões este também é um carro mais desvalorizado e de revenda mais difícil. Mas passando aqui para o quarto da lista, para você que precisa de mais porta-malas, vamos de Renault Logan Zen 1.6 16 válvulas flex câmbio manual 2021, olha só, mais novo ainda, por R$ 64.861.
Equipado aí com o moderno motor H4M ou SCE, de duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente e variador de fase para as válvulas de admissão. Mesmo motor lá da linha Nissan, né, lá é chamado de HR16DE. Aqui na Renault, ele gera 115 cavalos de potência na gasolina e 118 no etanol. E torque de 16 kgfm em qualquer combustível. Para um sedã compacto de 1.080 kg, bem leve até, a relação de peso-potência ficou em 9,2 kg por cavalo. Aqui sim você já vai ter um desempenho bem mais interessante. Câmbio manual de 5 marchas, engates aqui bem melhores do que os Logan um pouco mais antigos. Aqui já utiliza cabos de aço, né, que faz a conexão da alavanca com o trambulador lá na caixa de marchas. Então melhorou bastante, engates mais precisos, mais leves. Porta-malas tem enormes, 510 litros de capacidade, também conta com banco traseiro rebatível, mas aqui só de porta-malas já dá para levar bagagens da família inteira com tranquilidade. Então é um carro que dá para utilizar para viagens também, com certeza. Medidas de pneus 205, 5516. Consumo na cidade faz 8,3 km por litro com etanol, 11,9 com gasolina. Na estrada 9 no etanol e 3,1 na gasolina. Para 1.6 aspirado, eu diria que são números bem interessantes. E a lista de equipamentos aqui não é uma versão top de linha, né? Então ele conta de série com direção eletrohidráulica com ajuste de altura, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, alarme, ar-condicionado, computador de bordo, sistema de start-stop, duplo airbag frontal mais os laterais, ABS, encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para todo mundo, DRL, né, ou luzes de rodagem diurna, Isofix e sensor de estacionamento traseiro. Senti falta aqui pelo menos de retrovisores de acionamento elétrico, né? Já que não dá para ter vidros elétricos nas portas dianteiras, pelo menos os retrovisores deveriam ser dessa forma. Mas também temos que dar uma ressalva pela versão não ser top de linha. E no sistema de som já vem um pouco mais completo, já é central multimídia. Conta com USB, Bluetooth, comandos no volante e espelhamento para celular. Pontos positivos de pegar um carro desse: motor bem resistente, confiável se você cuidar bem dele. A única ressalva aqui para esses motores da linha SCE é que eles costumam baixar óleo. Não é algo que chega a ser crônico, mas aconteceu em várias unidades, então ponto de atenção aqui com certeza. Mas já chego nos outros pontos de atenção, porque aqui, falando ainda em pontos positivos, é um motor de ótimo desempenho aliado a um excelente consumo de combustível, carro de ótimo espaço interno, porta-malas enorme, dá show em muito sedã médio, bem maior que ele, e por essas outras razões é um carro de bom custo-benefício. Está desvalorizado hoje em dia, olha só, dá para pegar um 2021 mais barato que um Onix 2019. Porém, eu diria que ainda não é o top com relação a custo-benefício, porque faltam alguns equipamentos, na minha opinião. E falando em pontos de atenção agora, acabamento e isolamento acústico são fracos, passa bastante ruído para a cabine, materiais empregados ali em painel, forros de porta, bancos são apenas ok para a categoria, costumam fazer ruído com certa facilidade, então acabamento aqui é um ponto negativo. Quadro de instrumentos de leitura ruim, tem uma inclinação ali além do desejável, então durante o dia, dependendo da posição do sol, pode dar reflexo ali, dificultar um pouco a visualização mais rápida dos instrumentos. Direção utiliza assistência eletrohidráulica muito boa, porém, se der problema e precisar trocar alguma peça, fazer uma manutenção corretiva, vai ser mais caro, infelizmente. E por essas e outras razões é um carro de revenda um pouco mais difícil. Comparado com concorrentes aí como Etios, Sedan, Voyage e outros, ele tem a tendência a se desvalorizar um pouco mais. Mas passando agora para a segunda parte do nosso vídeo, falando de carros mais voltados para viagens, carros de porte um pouco maior, vamos passar aqui para o quinto da lista, mas antes eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele foi bem cuidado, se já foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes para você não errar na próxima compra? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens do que você precisa avaliar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens, para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição.
E falando aqui do quinto da lista, Ford EcoSport Freestyle 1.6 16 válvulas flex câmbio manual ano 2016 por R$ 64.340. Aqui já estamos falando de um SUV compacto, então temos que baixar um pouco aí o ano de fabricação para poder ficar dentro da linha de corte, né? Equipado aí com motor Sigma de duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por correia dentada de longa duração, porém aqui não conta com variador de fase, então a potência fica em 110 cavalos na gasolina, 115 no etanol, e o torque em 15,7 kg na gasolina e 15,9 no etanol. SUV compacto, como eu disse, leve até 1.243 kg, então a relação de peso-potência ficou em 10,8 kg por cavalo. Desempenho ele é ok e nada além disso. Câmbio manual de 5 marchas IB5, ótimos engates, leves, justos, precisos. Porta-malas pequeno, 362 litros de capacidade, porém conta com rebatimento do banco traseiro e além disso é bipartido, dá para rebater parte ou todo o encosto traseiro. Medidas de pneus 205, 60/16, perfil um pouco mais alto, proporcionando um pouco mais de conforto ao rodar. Consumo na cidade, 7 km por litro com etanol, 10,2 com gasolina. Na estrada, 8,2 no etanol e 11,8 na gasolina. Porém, aqui lembrando que esse consumo foi obtido quando esse carro era 0 km. E nessa época ele vinha equipado com pneus de uso misto, né, famosos ATR. E esses pneus costumam travar um pouco o desempenho e aumentar o consumo de combustível. Então, qual que é a dica se você estiver comprando um carro desse e não for utilizar aí muito em estradas de terra ou em situações aí de baixa aderência, né? Trocar os pneus de uso apenas de asfalto. De quebra serão um pouco mais baratos, mas você ganha facilidade de rolamento, né, no asfalto, principalmente, são pneus que rolam com mais facilidade e, consequentemente, melhora um pouco o desempenho e o consumo de combustível. E para falar mais em detalhes sobre o consumo de combustível desse carro em específico na prática, eu já fiz um vídeo completo de teste, vou deixar aqui em cima, em que eu peguei um carro desse, levei na estrada, mostrei na prática que dá para fazer médias bem mais interessantes, é um carro de fato mais econômico se você levar ele de forma tranquila. Mas aqui também é um carro até bem equipado, né? Versão intermediária, conta de série com direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado com porta-luvas refrigerado, computador de bordo, duplo airbag frontal e ABS, encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, controle de tração e estabilidade, faróis e lanternas de neblina, ISOFIX, assistente de partida em rampa, sensor de estacionamento traseiro e sistema de chamada de emergência SOS. Na parte de som, conta com CD, USB, Bluetooth e comandos no volante. Pontos positivos: motor bem resistente, confiável, não quebra com facilidade se você cuidar ali do básico. É um motor também com boa oferta de peças, preços na média. Aqui já estamos falando de carros de porte um pouco maior, então não é tão barato de manter quanto os primeiros que eu falei aí nessa lista, porém, para a sua categoria tá bem ok, bem condizente. Consumo de combustível pode ser muito bom, dependendo da sua forma de guiar. Lista de equipamentos também é ótima, focada em itens de segurança. Posição alta de guiar, é essa a proposta de um SUV. Suspensão bem calibrada, ali o melhor dos dois mundos ali em estabilidade e conforto ao rodar. E foi um carro também bem avaliado pelo LAT NCAP de sua época, então mais seguro um pouco em caso de colisão. Porém, como pontos negativos, desempenho ele é apenas na média, não espere ultrapassagens e retomadas de velocidade ali com muita rapidez, você teria que partir por um 2.0, porém, consumo de combustível mais elevado. Também, sempre pegue um carro desse aí, né, de 2013 a 2017 com câmbio manual. Fuja dos automatizados Power Shift que deram vários problemas, inúmeras incidências aí de quebras, então vá sempre de manual. Também tem relatos aí de falhas em máquina de vidro elétrico e fechaduras das portas, bem comum nessa linha EcoSport e Fiesta também, New Fiesta. Acabamento ele é apenas ok, utiliza plástico em todo o painel, né, forros de porta também, sendo uma pequena parte ali em tecido e é só. Espaço interno traseiro mais reduzido, porta-malas pequeno, com abertura da tampa lateral, então dependendo de onde você vai estacionar esse carro, você tem que deixar um espaço ali da traseira para o carro que estiver atrás, senão você não vai conseguir abrir a tampa do porta-malas. E além disso, essa tampa também ela costuma fazer ruídos, costuma dar barulho, algo para ficar ligado e observar quando estiver avaliando esse carro antes de comprar. Farol de foco simples também não é das melhores soluções aí, pode incomodar um pouco em algumas situações.
Tela multimídia, né? Ali sobre o painel ela é pequena, ela é monocromática, não é uma central multimídia, é apenas ali as informações do sistema de som, algumas configurações do veículo, mostra também ali um sistema gráfico de câmera de ré, né? Que pode ajudar um pouco nas manobras. Além disso, pneus ATR, se esse carro tiver e você quiser manter esses pneus, saiba que são um pouco mais caros, aumentam o consumo de combustível e pioram o desempenho dele, já falei disso. E somando tudo isso ao fato da Ford ter desativado suas linhas de produção aqui no Brasil, né? O consumidor acabou ficando com um pouco mais de pé atrás de comprar carros dessa marca. Então, esses carros aí acabaram ficando um pouco mais desvalorizados, com revenda mais difícil, então você pode ter um pouco mais de dificuldade e perder um pouco mais de grana quando pensar em revendê-lo lá na frente. Mas passando aqui para o sexto da lista, ainda nos SUVs, Peugeot 2008 Grife 1.6 16 válvulas flex câmbio manual, ano 2017 por R$ 64.472. Aqui ele é equipado com o EC5JP4, motor utilizado aí por muitos anos na linha Peugeot. Passou por várias atualizações. Aqui ele conta com duplo comando de válvulas no cabeçote, acionado por correia dentada e variador de fase para as válvulas de admissão. Potência 115 cavalos na gasolina, 122 no etanol. Torque de 15,5 kgfm na gasolina, 16,4 no etanol. Um pouco mais leve que a EcoSport, 1.205 kg, então a relação de peso-potência ficou melhor, 9,9 kg por cavalo. Câmbio, mesmo lá do 208, manual de 5 marchas, bons engates até, e o porta-malas é pequeno também, 355 litros de capacidade, porém conta com banco traseiro rebatível e bipartido. Medidas de pneus, as mesmas da EcoSport, 205/60/16, proporcionando um pouco mais de conforto, medidas bem convencionais aí para SUVs compactos. Consumo na cidade, 7,3 no etanol, 10,2 na gasolina. Na estrada, 8,2 no etanol, 11,6 na gasolina. Em consumo aqui, praticamente um empate técnico com o Ford também. Porém, em lista de equipamentos, o 2008 aqui dá show. Conta de série com direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas com refrigeração para o porta-luvas, computador de bordo, bancos de couro, controlador de velocidade com limitador, faróis e limpadores de acionamento automático, teto solar panorâmico, 6 airbags mais ABS, encosto de cabeça, cinto de 3 pontos para todo mundo, faróis e lanternas de neblina, DRL e sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. Sistema de som, central multimídia com USB, Bluetooth, comandos no volante e GPS integrado, bem completinho. Mas é claro que aqui no Peugeot já estou falando da versão top de linha, que vem equipado com câmbio manual. Então, excelente relação de custo-benefício com certeza. E falando em pontos positivos, né? Motor bem robusto, confiável, utilizado por muito tempo aí pela Peugeot, como eu disse, então boa oferta de peças, preços na média, nada de muito exagerado. Ótima lista de equipamentos, acabamento também bom para a categoria, bons materiais empregados ali, condizente com os concorrentes. Carro de boa altura do solo, boa posição ao guiar, mais altinha para quem gosta, né, de SUVs, ótima opção com certeza. E por essas e outras razões, carro de excelente custo-benefício. Porém, pontos negativos, espaço interno ele é um pouco reduzido também. Relatos de falha no sistema de ar-condicionado, porta-malas igualmente pequeno, a EcoSport, rede de concessionárias pequena, então se você gosta de dar manutenção na concessionária, dependendo da cidade que você mora, vai ter que se deslocar um pouco mais para poder fazer esse tipo de serviço. Além disso, peças de acabamento podem ser caras, como todos aí da linha Peugeot, né? Por isso o seguro também pode ser mais elevado. E por essas e outras razões, esse carro acaba tendo a sua revenda mais difícil e, consequentemente, fica mais desvalorizado também frente aos seus concorrentes. Mas, passando aqui para o sétimo da lista, para você que gosta de sedã e quer um pouco mais de esportividade, vamos de Honda Civic. LXS 1.8 16 válvulas flex câmbio manual, ano 2015 por R$ 66.770. Passamos um pouquinho aqui dos 66 mil, mas praticamente mesmo preço lá de um Kwid 0 km básico. E um dos últimos anos modelo aí do Civic com câmbio manual. Para quem gosta de câmbio manual, não esqueci de você.
Aquele equipado com motor R18A1, né? Famoso VTEC, variador de fase para as válvulas de admissão. Conta com comando de válvulas simples no cabeçote acionado por corrente. Potência de 139 cavalos na gasolina, 140 no etanol. Torque de 17,5 kgfm na gasolina e 17,7 no etanol. Para um sedã médio de 1.238 kg, a relação de peso-potência ainda ficou em ótimos 8,8 kg por cavalo. Então, boas respostas, ótimas retomadas de velocidade, com certeza. Câmbio manual de 6 marchas, principalmente na estrada, tende a ter um consumo de combustível mais interessante, sexta marcha mais alongada, é essa a proposta mesmo. Porta-malas, né? Ótimos 449 litros de capacidade, com banco traseiro rebatível e bipartido. Um dos poucos Civics aí com bom porta-malas, né? Juntamente ao G10. Medidas de pneus 205, 5516, bem comuns aí para aro 16, preços ok. Consumo na cidade, 7,2 km por litro com etanol, 10,9 com gasolina. Na estrada, 9,2 com etanol e 13,5 na gasolina. Para quem fala que Civic é beberrão, esse aqui, nessa configuração, se você levar ele de forma tranquila, vai conseguir médias de consumo bem satisfatórias, com certeza. E essa é uma versão de entrada, né? Tava ali aposentando essa configuração de motor 1.8 e câmbio manual, então não é dos mais equipados. Conta aí com direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, controlador de velocidade, duplo airbag frontal e ABS, câmera de ré, encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para todos os ocupantes e ISOFIX. E o sistema de som conta com CD, USB, Bluetooth e comandos no volante. Aqui não tem central multimídia disponível. Pontos positivos de pegar um carro desse, então, é a sua robustez, confiabilidade mecânica, motor bem conhecido aí do mercado por ser bem resistente, não quebra com facilidade. Se você cuidar ali do básico, não vai ter maiores problemas, né? Troca de óleo e filtros no tempo correto, correia de acessórios também, nem precisa trocar correia dentada, ele utiliza corrente, então tudo certo. Preços de peças também ótimos, nada de exagerado para esse carro, a não ser suspensão traseira que, por ser independente, né, ela cobra seu preço ali na manutenção corretiva, utiliza buchas em maior quantidade, então pode ser um pouco mais caro, mas também nada de fora da curva. O carro de ótimo desempenho aliado a um excelente consumo de combustível, pensando aí no seu peso e nos números de potência e torque que ele entrega. Ótimo espaço interno, principalmente para quem vai no banco traseiro, conta com assoalho plano, então ótimo espaço para os pés, principalmente para quem vai no meio ali do banco, porta-malas de ótima capacidade, excelente estabilidade, curva com segurança, com tranquilidade, carro de ótimo prazer ao guiar, posição mais esportiva, centro de gravidade mais baixo, então para quem gosta dessa pegada, excelente opção de compra com certeza. E ainda é um carro até bem valorizado, bem procurado, mesmo sendo na versão com câmbio manual. Tem muita gente que gosta de um Civic aí com a pegada mais esportiva, que em muitas situações o câmbio automático talvez não proporcione. Então, para quem é mais purista, né, gosta de câmbio manual, você consegue revender esse carro com um pouco mais de facilidade. E os pontos negativos, o motor exige ajuste preventivo periódico de folga de válvulas, né? Como todos aí da linha Honda praticamente. Então, se você não fizer essa manutenção preventiva, esse motor vai perder desempenho, vai gastar mais combustível. Em muitas situações que esses carros estão com consumo de combustível mais elevado, é justamente por falta dessa manutenção aí, né, de ajuste de folga de válvulas. Além disso, eixo traseiro exige alinhamento, como eu disse também, utiliza buchas em maior quantidade, buchas hidráulicas, então a manutenção ali vai ser um pouco mais cara. Suspensão é de batida mais seca, mais dura, mais rígida. Carro de proposta mais esportiva, pensado para dar desempenho, dar estabilidade, vai cobrar seu preço um pouco aí no conforto ao rodar. E também é um carro baixo em relação ao solo, então raspa com facilidade nas lombadas e nas entradas e saídas de rampa. Mas para você que quer um carro mais confortável e que raspe menos nas lombadas, vamos aqui para o oitavo da lista. Toyota Corolla XEI 2.0, 16 válvulas flex, câmbio automático, ano 2013. Tabela FIP R$ 64.075. Olha só, até um pouco mais barato que o Civic, né? 2 anos mais velho, é verdade, porém aqui você está levando o câmbio automático. E o motor já é o 3ER FBE Dual VVTi, então ele utiliza variador de fase para os 2 comandos, que são acionados por corrente também. E a potência fica em 142
102 cavalos na gasolina e 153 no etanol. Torque de 19,8 kg na gasolina e 20,7 no etanol. Números excelentes para um sedã médio de 1.285 kg. A relação de peso-potência ficou em 8,4 kg por cavalo. Então aqui o desempenho ele é teoricamente um pouco melhor ainda do que o Civic 1.8 manual. Porém, ele utiliza um câmbio aqui automático de 4 velocidades, né? Acoplado ao motor por conversor de torque. Então é um câmbio mais focado em conforto, em suavidade nas trocas de marcha e arrancadas também de forma mais suave. Então pode ser que na prática ele tenha um desempenho bem semelhante ao Civic 1.8 manual, porque esse câmbio realmente vai tender mais para o conforto do que para o desempenho em si. Mas é de fato um câmbio bem resistente, bem confiável, que não quebra com facilidade. Você tem que cuidar do básico aqui, né? Troca de óleo do câmbio no tempo correto, de acordo com a quilometragem indicada lá no manual do proprietário, para você não ter maiores problemas. Mas aqui com 4 marchas apenas, ele se sai muito bem, encontra sempre a melhor relação ali de marcha para atender a sua exigência ali no momento. Porta-malas ótimos, 470 litros de capacidade, banco traseiro também rebatível, bipartido, medidas de pneus 205, 5516, mesmas do Civic, consumo na cidade 6,7 no etanol, 8,7 na gasolina, na estrada 9,4 no etanol e 12,2 na gasolina. Aqui o Corolla tem um consumo um pouco mais elevado, né? 2,0, automático, não tem como ser muito diferente. E a lista de equipamentos nessa versão intermediária, né, XEI, conta com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, sendo que os retrovisores têm rebatimento elétrico, além de alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, bancos de couro, controlador de velocidade, faróis de acionamento automático, aletas de mudança atrás do volante, 4 airbags mais ABS, encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para todos os ocupantes e faróis de neblina. E o sistema de som conta com CD, USB, Bluetooth e comandos no volante. Lista de equipamentos aqui bem semelhante ao seu maior rival, não é verdade? Pontos positivos de pegar então um Corolla e não um Civic. Primeiro, igualmente ao Honda aqui, motor de excelente confiabilidade e resistência mecânica, não quebra com facilidade se você cuidar do básico também, troca de óleo no tempo correto, não vai ter maiores problemas. Aqui já é um motor que utiliza tuchos hidráulicos, então aqui nesse caso você não precisa se preocupar com aquele ajuste periódico preventivo de folga de válvulas, preços de peças na média, peças que você encontra aí também com facilidade para esse motor, carro de ótimo desempenho, câmbio com trocas de marcha bem suaves, como eu disse, boas relações de marcha ali em qualquer situação, mesmo tendo apenas 4, porém sacrifica um pouco do consumo de combustível para isso. Confortável ao rodar, suspensão mais macia, boa altura do solo, então um carro que, diferente do Civic, já não raspa com facilidade aí nas lombadas, é um carro também que passa mais conforto, sem perder muito em estabilidade. Claro que não vai ter a mesma estabilidade do Civic, até porque o Corolla trabalha com eixo de torção na traseira, mas mesmo assim não vai te passar maiores sustos se você tiver uma tocada normal, uma tocada mais tranquila. Ótimo espaço interno, porta-malas também excelente, acabamento ok, não espere materiais ali soft touch em sua maioria, mas para os seus concorrentes até que ele está na média. Boa lista de equipamentos, falta alguma coisinha ali, mas é comum dos carros japoneses aí de época. Carro bem avaliado também pelo Lat NCAP, então bem seguro em caso de colisão e ótima revenda. Carro que você anunciou, vendeu. Ainda mais nessa versão aí com câmbio automático, meu amigo. Sem problemas, carro bem valorizado, não cai de preço com facilidade, como já vimos aí nos últimos tempos, né? Um dos carros que mais se valorizaram aí no mercado, então excelente com certeza. Porém, pontos negativos aqui são poucos. Consumo de combustível um pouco mais elevado, tem relatos de folga na caixa de direção e essa direção é elétrica, então de reparo um pouco mais caro se você precisar. Algo também para avaliar ali num test drive quando você estiver comprando um carro desse. E é um pouco caro pelo que ele entrega, né? Você vai pagar aqui para ter confiabilidade mecânica, facilidade de revenda e pouquíssima desvalorização. Então, ótimo com certeza. E para você que fica até o final dos nossos vídeos, sabe que eu sempre trago um veículo a mais aqui para nossa lista, né? Então vamos para o nosso bônus. Nono veículo da lista. Volkswagen Jetta Highline 2.0 16 válvulas, é ele mesmo, o TSI, a gasolina, câmbio automático, ano 2012, tabela FIP
R$ 63.753. Esse aqui é para você que quer esportividade mesmo. Equipado com motor EA888, duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente, variador de fase para as válvulas de admissão, turbo, compressor e injeção direta de combustível. A potência fica em 200 cavalos e o torque em 28,5 kgfm a incríveis 1.700 RPM. Então aqui está a diferença do turbo compressor. É uma patada ali de torque já em baixíssimos giros. Então, carro de ótima resposta, excelente, um carro de retomadas de velocidade esplêndidas. Mesmo pesando 1.375 kg, a relação de peso-potência ficou em 6,9 kg por cavalo. Então, ótimo, com certeza, desempenho de esportivo. Câmbio aqui automatizado DQ250 de 6 velocidades, acoplado ao motor por dupla embreagem, porém aqui está o pulo do gato, porque essas embreagens são banhadas a óleo. Então é um câmbio com menos relatos de problemas crônicos. Não quer dizer que ele está livre de problemas. Então, da mesma forma, você tem que cuidar desse câmbio, fazer a troca de óleo no tempo correto. Para falar mais em detalhes exclusivo desse câmbio, fiz um vídeo completo falando só sobre câmbios automáticos, vou deixar o link aqui em cima. Terminando esse vídeo, dá uma corrida lá que tem muita informação importante sobre essa transmissão. Mas é um câmbio de trocas muito rápidas, o que é o mínimo que se espera para um carro de proposta esportiva, né? Porta-malas tem ótimos 510 litros de capacidade e conta com banco traseiro rebatível e bipartido. Medidas de pneus 225, 4517, pneus largos, perfil baixo, aro grande, pneus caros e que reduzem um pouco do conforto ao rodar, infelizmente. Consumo na cidade 8,9 km por litro, na estrada 12,1. Até que, se você andar de forma tranquila, vai ter um consumo razoável interessante. Mas é difícil não querer pisar um pouquinho com esse carro aí, não é verdade? E a lista de equipamentos aqui prepara porque ela é longa, ela dá show também. Conta de série com direção eletrohidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas elétricas, retrovisores elétricos com rebatimento elétrico e aquecimento, além de alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas com refrigeração para o porta-luvas e para o banco traseiro, além de computador de bordo, bancos de couro, sendo que o banco do motorista tem aquecimento e ajuste da lombar. Conta também com controlador de velocidade, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, aletas de mudança atrás do volante, 6 airbags mais ABS, encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para todo mundo, controle de tração e estabilidade, faróis e lanternas de neblina, Isofix, assistente de partida em rampa, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro e ainda conta com os opcionais de ajuste elétrico para o banco do motorista e teto solar elétrico. E no sistema de som de série conta com CD, USB, Bluetooth e comandos no volante. E como opcional dava para equipar com a central multimídia que acrescenta-se o GPS nativo. Pontos positivos de pegar um carro desse então: robustez mecânica, se você cuidar bem desse motor, pegar um carro aí de boa procedência, é um motor bem resistente sim, porém de manutenção cara. Infelizmente essa é a realidade. Porém proporciona ótimo desempenho, excelentes respostas também com relação ao câmbio, também de boa robustez mecânica, trocas bem rápidas de marcha e também é um câmbio que você tem que cuidar bem dele e da parte da manutenção preventiva. Além disso, excelente lista de equipamentos, dá show em qualquer concorrente aí com certeza. Estabilidade exemplar, suspensão traseira multilink é o mínimo que se espera de um carro dessa proposta. Conta também com um ótimo espaço interno, porta-malas enorme, carro bem avaliado pelo Lat NCAP, então bem seguro em caso de colisão. Carro de proposta esportiva, então posição de guiar mais baixa, braços e pernas mais esticados, voltado para essa característica com certeza. Porém, ele tem seus pontos de atenção, já dá para imaginar alguns, né? Primeiro aqui, você tem que ter cuidado redobrado com a procedência, o carro que você estiver olhando para comprar, porque é muito comum donos anteriores terem feito modificações, principalmente aumento de potência e torque. Se não feitos com certos critérios, muito certamente esse motor e esse câmbio vão estar com a sua durabilidade ou sua vida útil comprometidos. Então, se você não quer passar por esses problemas de quebra, você vai ter que fazer uma boa pesquisa de histórico do veículo que você estiver avaliando para tentar pegar um que esteja 100% original ali durante toda a sua vida útil. É um motor que também sofre um pouco com carbonização, porque aqui ele não é flex, ele é apenas a gasolina. E se você utiliza a
apenas gasolina comum, vai se formar depósitos ali de carbono no coletor de admissão, nas sedes de válvulas, nas próprias válvulas, e isso pode a longo prazo comprometer o funcionamento desse motor. Então é algo para também ficar ligado, né? Observar ali, fazer uma manutenção preventiva, desmontar, ver se não está formando muito depósito ali de carbono e fazer uma limpeza periódica. E depois disso, se possível, tentar rodar com gasolina de boa qualidade e com aditivos próprios que evitam essa carbonização. E como eu falei de peças caras, né, parte mecânica, motor que trabalha com injeção direta, alta pressão, então bomba mecânica, se der problema aí, costuma dar problema, é mais cara de trocar. Bicos injetores também da mesma forma, trabalham ali em torno de 120 a 140 bar de pressão. É muito mais do que pressão aí nos bicos de injeção indireta. Então também são mais caros, de tecnologia mais robusta, feitos realmente para aguentar toda essa carga. Então é dessa forma. Suspensão traseira também independente, de manutenção mais cara. Tudo isso vai contribuindo também para subir o preço de seguro. E é um carro de fato esportivo, né, de proposta esportiva. Então ele tem uma revenda mais difícil, você vai conseguir revender para quem gosta dessa pegada, né? Então ele acaba se desvalorizando um pouco mais frente a versões urbanas aí desse carro ou até de alguns de seus concorrentes. Algo para ficar ligado e botar na ponta da caneta para ver se vale ou não a pena pegar um carro desse. Mas me diga você, frente a todas essas sugestões aí nessa faixa de preço, qual desses você levaria para sua garagem? Será que ainda vale a pena pegar um Kwid básico ou algum desses aqui que eu disse nesse vídeo ou algum outro que eu ainda não mencionei nessa faixa de preço? Deixe nos comentários, quero ouvir a sua opinião, quero ouvir a sua sugestão. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu te convido a assistir ao final a playlist que eu vou deixar aqui com vários vídeos nesse formato. Talvez você não quer gastar 66 mil num carro, mas quer gastar 30, 40, 50, 20 mil. Lá já tem vídeos em várias faixas de preços para te ajudar a escolher o melhor veículo para sua garagem. Então vai lá, dá uma olhada que tá legal e tá bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.